Queridos irmãos e irmãs, texto desse Santo Evangelho do 17º domingo que estamos celebrando, nos mostra uma atitude muito frequente na vida de Jesus. Jesus que reza. Talvez nós temos uma impressão de que Jesus, sendo Deus, não rezava, né? Como algumas pessoas às vezes até pedem se os padres se confessam, né? Imagine, né? Quem que não confessa, né? É só o santo que não confessa, que não tem nenhum pecado, mas eu não conheço ninguém que não tenha nenhum pecado, que não necessite, para dizer, Jesus também rezava, mesmo sendo Deus. Então, se Jesus rezava, e se nós formos procurar nas Sagradas Escrituras, nós vamos ter diversas passagens, onde os evangelistas vão nos colocar Jesus numa atitude de oração, Jesus orante. E ele faz isso em diversos momentos, quando está para fazer alguma coisa importante, ir a algum lugar, alguma missão. Ora ele reza sozinho, muitas vezes ele se retira para lugares isolados, outras vezes ele convida os seus apóstolos, os seus discípulos para rezarem com ele, mas nós vamos encontrar na vida de Jesus, na sua vida pública, mesmo sendo Deus, né? Jesus orante. Então isso já nos aponta para algo muito importante. Será que a nossa vida de cristão também ela é marcada pela oração? Será que nós também dedicamos um tempo a Deus para rezar, assim como Jesus, mesmo sendo Deus? E talvez alguém poderia até dizer e pensar, mas se ele é Deus não precisa rezar, né? Mas se ele rezou, e não foi uma nem duas vezes, inclusive nas suas orações ele até pediu ao Pai algumas coisas, né? Lembra quando Jesus estava prestes a ser entregue, né, no momento até revelando assim, vou dizer, um pouco da sua humanidade, Jesus pede, Pai, afasta de mim esse cálice amargo, mas porém que não seja feita a minha vontade, mas antes a tua vontade. E no Evangelho ele nos fala, né, nos diz que nós devemos pedir. Ele fala aqui, vamos ver aqui no Santo Evangelho, né? Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, todo aquele que procura encontra, e quem bate se abrirá. Então esses verbos pedir, bater, procurar, são verbos que nos mostram uma atitude, uma ação da nossa parte. Nos convida a nos colocar diante de Deus como quem pede, quem suplica, né? Por isso, pedi e encontrareis, batei e a porta vos abrirá. Jesus está nos incentivando a oração. Também nós devemos rezar. Que bom, né? Quando começa o dia, a semana, você em casa, antes de ir para as suas atividades, né? Fazer o sinal da cruz, que seja, e dizer, Senhor, vou iniciar um novo dia, vou iniciar uma nova semana, peço que ilumine meus passos, ilumine minha família, ilumine as pessoas que eu encontrar, as pessoas com quem vou me relacionar, abençoe meu trabalho, a minha jornada. Começando o dia, a gente colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que vai fazer. E quem sabe, chegando o final do dia, ter a mesma atitude, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia que eu tive, pela minha jornada, por tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Te louvo, te agradeço, pelas coisas boas e pelas coisas menos boas, porque sempre estiveste do meu lado. Veja, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a orar. O ser humano, ele
é uma pessoa orante, né? Como filhos e filhas de Deus, dentro de nós há uma necessidade, né? Assim diz: como a corça suspira pela água, minha alma vos deseja, Senhor. Quantas coisas boas que poderiam acontecer na vida nossa, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, se nós dedicássemos um tempo mais à oração. E é muito importante, né, a oração todos os dias, além daquelas que nós já fazemos, indo à missa, rezando, que é muito importante, mas todo dia, né? Às vezes você está viajando num carro, por que não rezar? Se não o terço, uma dezena, né? Diz, ó, vamos rezar uma dezena do terço, até um terço, para que Deus abençoe a viagem, para que nos proteja. Então, a gente sempre se colocar diante de Deus como um orante, um pedinte. Por isso, pedi, batei, procurai. Nós temos que pedir. Deus gosta quando nós nos colocamos diante dele com humildade e suplicamos e apresentamos a ele também nossas dores, as nossas mágoas, nossas queixas, nossas dificuldades. Assim como nós agradecemos a Deus, espero, né, por tudo aquilo que Deus faz. Geralmente é o contrário, que é mais normal, né, a gente procurar quando precisa e dificilmente agradece, mas, né, vamos pedir ao Senhor. Na primeira leitura também, outra passagem bonita, aqui nós temos Abraão. Diz que o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma cresceu e chegou aos meus ouvidos. Se agravou muito a situação daquela cidade. O povo se voltou contra Deus, está mergulhado no pecado. Vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder. Veja que o diálogo é interessante. Ele diz: Senhor, vais realmente exterminar todo mundo? Aqui ele até tenta salvar, interceder pela cidade. Vais exterminar o justo com o ímpio? Aí começa o diálogo. E se houver na cidade de Sodoma e Gomorra 50 justos, que era uma cidade imensa, grande, vais destruir todo mundo? Não vais poupar a cidade por causa de 50 justos? E o Senhor diz: olha, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, por causa dos 50 não vou destruir. Abraão sabe que não tem 50, né? Senhor, e se houvesse 45? Vais destruir? Se houver em Sodoma 45, e vai abaixando. 50, 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Abraão insiste: Senhor, não se irrite, né, se eu me atrevo. E se por acaso houver apenas 10 justos em Sodoma, mesmo assim vais destruir? E o Senhor: se encontrar 10 justos, começou em 50, mas já caiu para 10. Se na cidade de Sodoma e Gomorra encontrar 10 justos que seja, não destruirei. Pergunto a vocês: Sodoma e Gomorra foi destruído ou não? Sim ou não? Foi destruída. Então significa que não havia ali nenhum justo. Não havia nenhum justo. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Às vezes nós achamos que nós somos justos. Por isso que nós temos que cuidar para não julgar os nossos irmãos. Começou com 50 e foi caindo. Ele poderia até dizer ainda: Senhor, mais uma última vez, e se houver apenas um justo? Vais destruir a cidade? Com certeza o diálogo: se houver apenas um justo, por causa desse... Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, rezemos ao Senhor, porque nós, no confronto a Deus, todos nós somos pecadores, né? A Sagrada Escritura diz que só um é o justo, Jesus o justo. Todos os demais foram pecadores e são pecadores.
O único justo é aquele que morreu, o justo juiz, que dará a cada um, está vendo, o justo juiz. Jesus é o justo juiz. Todos nós temos valores, riquezas, dons, virtudes, é verdade. Mas não existe nenhuma criatura humana, exceto aquelas que Deus preservou, e foram bem poucas, né? Que não tem em si a marca do pecado. Não existe nenhum ser humano na terra, seja ele quem for, papa, bispo, padre, leigo, né? Todos nós, a nossa realidade é que a nossa natureza humana, ela foi visitada e foi ferida pelo pecado. É como uma casa bonita, né? Toda bela e formosa, mas que o tempo, a ação do tempo fez uma rachadura, né? Tem lá uma marca, uma cicatriz, né? Às vezes não sai nas casas bonitas um trinco, né? E às vezes abre, né? A casa continua sendo casa, uma casa bonita, maravilhosa, pode ser, mas uma vez que uma parede cede e abre, fica a marca. Assim também foi a nossa natureza humana. Por mais bela, bonita que ela seja, e ela é, porque a nossa natureza humana, ela vem de Deus. A Sagrada Escritura narra dizendo que a única criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Nenhuma outra criatura traz em si a dignidade tão grande como você e eu nós trazemos, de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano tem esta grande dignidade, criado não de qualquer jeito e de qualquer modo, não. Segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa natureza humana, por causa do nosso pecado, do nosso orgulho, foi visitada e foi ferida. Então, provocou em nós uma separação, né? Uma mancha. O pecado, ele está presente em todos nós. Daí que nós precisamos ter humildade de pedir a Deus perdão todos os dias. Senhor, perdoa. Está vendo? A missa, a primeira coisa quando nós celebramos a missa, logo que o padre faz o sinal da cruz e saúda a comunidade, qual é a primeira ação litúrgica que nós fazemos? Qual é? Nos colocamos diante de Deus como? Vamos lá, como? O que é o ato penitencial? Não é hora de pedir perdão a Deus? Então a primeira ação litúrgica da missa: Senhor, perdoa porque sou pecador. Vocês sabiam disso ou não? Parece que não, porque ninguém fala nada, né? Vocês já repararam em todas as missas, aqui na África, no Japão, na China, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, em qualquer lugar do mundo, quando inicia a Santa Missa, a primeira coisa que o sacerdote convida a todos, inclusive ele, é para se colocar diante de Deus e pedir perdão do quê? Dos pecados. Isso mesmo, porque nós somos todos pecadores. Então nós fazemos o nosso exame de consciência e reconhecemos as nossas misérias, que também carregamos, né? Todos nós carregamos nossas misérias. Por isso que Jesus, muito sabiamente, disse: não aponte o dedo para o irmão, não julgue, porque às vezes os pecados, as falhas, as fraquezas, as misérias que nós condenamos no irmão, nós estamos repletos delas, se não até mais. Se não até mais. Pedimos ao Senhor então que Ele cure também nós as feridas, e tudo isso nós devemos fazer através da oração. Pedi, e aqui termino, e recebereis, mas é preciso pedir. Quem não pede não recebe. A criança, por exemplo, como que ela convence o pai e a mãe? Ela pede, até que o pai e a mãe, né? Quem é pai e a mãe não é assim? Está vendo? A criança nos ensina. Quando ela quer alguma coisa, ela pede uma vez só? Eu acho que não. Ela pede duas, talvez. Ela pede 3, 4, não, ela pede, precisa, e berra, e chora, não é assim?
e se joga no chão. Claro que às vezes tem que, né? Mas para dizer, para conseguir o que ela quer, ela insiste, persiste, às vezes até irrita o pai e a mãe, dá vontade de, né? Assim que ela consegue, tá vendo? Mas por quê? Porque foi, se pedisse uma vez, duas, e não conseguisse nada, e já conseguisse ou não conseguisse, né? Mas até não conseguir, assim também, por isso, pedir, o exemplo, né? Se o amigo bater na porta e pedir, ó, meu amigo, chegou um visitante, eu não tenho nada para oferecer, podia levantar a alta hora da noite para me dar um pedaço de pão lá de dentro, diz, olha, vem amanhã, eu já estou dormindo, eu e minha família, eu não vou levantar. Pode ser que não levante porque é amigo, mas se você insistir, lembra a viúva que todo dia clamava justiça para o juiz iníquo, até que ele não fizesse justiça? Ele disse, essa mulher já está me perturbando e me enchendo os pacovar, né? Vou fazer justiça logo antes que ela faça alguma besteira contra mim, porque ela pedia e insistia. Assim também, meus irmãos, não vamos desanimar. Às vezes nós queremos as coisas que aconteçam para ontem ou para amanhã, sei lá, nós somos a sociedade do imediatismo, né? Tem que ser tudo rápido. Aqui e agora não sabemos esperar as demoras de Deus. A nós o Senhor nos pede essa atitude de pedir, bater, né? E que a porta vai se abrir, assim como fez Abraão, que suplicou pelo povo, né? Assim como tantas pessoas que conseguiram bênçãos e graças para si, para a família, curas, milagres, e vocês dão testemunho disso. Quantas coisas boas que aconteceram na tua vida, na vida da família, da comunidade, familiares, parentes e amigos, porque você dobrou o joelho e diante de Deus insistiu, pediu, repetiu, não cansou. Foi assim ou não foi? Foi. Tenho certeza que aqui muitas pessoas foi atendida e atendida por Deus por causa da oração, né? Então que nós continuemos sendo uma comunidade orante, que sempre se coloca diante de Deus como filhos que pedem, né? Para que Ele derrame as bênçãos que nós necessitamos. Louvado seja nosso